Olá, no vídeo de hoje vou tratar de uma dúvida muito interessante que me foram já questionados várias vezes nesse momento de pandemia, certo? Que é justamente quanto à pensão alimentícia, quando a empresa está obrigada a descontar do empregado, certo? E repassar para o beneficiário da pensão, perfeito? A gente se pergunta como é que vai ficar a situação dessas empresas que estão com as suas atividades suspensas. Como é que nós devemos fazer? A empresa simplesmente deixa de descontar do empregado? É uma solução? Não sei se é a melhor solução. Qual é a outra melhor solução? É o advogado, é a empresa acionar o seu jurídico e pedir para que acione a comarca, a vara, e determine que seja feita a suspensão, solicite a suspensão, quer dizer, determine não, solicite junto ao judiciário que determine essa suspensão ou a redução do valor, ou que repasse nesse momento de pandemia essa obrigação da empresa que era para descontar, passar com que esse período o empregado seja obrigado a repassar direto para o empregado, também é uma solução, são soluções, certo? Ok, com base nessa ideia aí, e muitas das vezes o que eu digo a certos TPs, por exemplo, que tem uma experiência um pouco maior em termos de como acionar a vara, orientando até o seu jurídico, nesse sentido, que muitas das vezes não é tão necessário, certo? Muitas das vezes é até mais dispendioso isso para uma empresa que muitas das vezes não quer ter custo, não quer ter gastos. Então, o que eu recomendo nesse momento para aquelas empresas que não irão descontar do empregado, certo? Nenhum valor, claro que não tem de descontar porque está de suspensão, mas que vão querer se livrar dessa responsabilidade. O que eu aconselho aí é fazer da seguinte forma, uma questão até de bom senso. Nós devemos entender que nós estamos no meio de uma calamidade, onde tudo é negociável. Aonde hoje nós temos aí a medida provisória 927, que veio tratar aí de férias, conceder férias individuais, férias coletivas, banco de horas e assim por diante, entre outras. Nós temos aí a medida provisória 936, que veio tratar da redução de jornada e salário, ok, na mesma proporção, e também da suspensão de contrato, perfeito. Nós temos esse contexto, temos esse cenário. Nós temos aí também o governo financiando, fornecendo às empresas subsídios para que possam pagar suas folhas de pagamento, ou seja, temos esse contexto. O que eu quero dizer com isso? O governo está dando possibilidade para as empresas, claro, são das melhores, nós sabemos que não são das melhores, claro, poderiam fazer muito mais, acredito que sim, certo? Apesar de que é uma tristeza aí para que nós possamos solicitar, é uma crítica aí ao sistema. Eu digo que até burrice do próprio governo quando deixa de pedir uma opinião mais direta de um setor que realmente entende das dificuldades, que é o setor de departamento de pessoal, para realmente consertar esse sistema dele. Eu digo consertar porque realmente está todo bichado, que é o portal onde se faz a solicitação para suspensão e redução de jornada. Nem devemos entrar no mérito do quanto esse programa é ineficiente nesse momento. Claro que está sendo aí ajustado para a melhoria dos departamentos de pessoal das empresas, para os trabalhadores também, para ter uma facilidade de receber. Tivemos aí uma medida provisória que saiu a semana passada, mas veio ajudar sim, mas não veio trazer todas as dificuldades práticas de um departamento de pessoal como de fato está convivendo, ok? Certo, então com relação aí, não esqueça pessoal também de deixar o seu like, se inscreva no canal para que nos incentive a produzir novos vídeos, ok? Uma crítica que eu faço e também a observação quanto à questão da pensão alimentícia, perfeito? O que eu estou sugerindo, o que eu sugiro? Primeiro, imagina uma empresa que não tem um setor jurídico e tem que contratar um advogado para fazer essa solicitação junto à sua comarca, à sua vara ali, para que a suspensão, para que ela deixe de pagar essa pensão alimentícia. Ou seja, ela vai ter custo com esse advogado. Ou seja, analisem só, esse momento de calamidade vai durar quantos meses? Nós não sabemos quantos meses. Mas será que vai se alongar por tanto tempo? Não sabemos também. Então, qual é a solução que eu dou aí no caso de pensão alimentícia? Uma das soluções, uma das opções. Primeiro, vamos analisar o contexto. Vocês acham
que de um juiz que determinou essa sentença para que se possa descontar a pensão alimentícia, ele simplesmente vai acatar e dizer, olha, empresa, tudo bem, no momento de calamidade vocês não vão pagar porque vocês estão com atividades suspensas. Vocês acham que só esse argumento cola? Não cola, nós sabemos disso, certo? Tudo é uma questão de negociação. Primeiro porque a empresa pode estar com as atividades suspensas, mas isso não quer dizer que ela não tenha condições de repassar lá para o dependente do empregado que recebe a pensão aquele valor que iria descontar se o empregado estivesse trabalhando, mesmo que ele esteja ali de suspensão. Qual é a melhor saída aí que eu digo? Sem ter que utilizar o judiciário para resolver o questionamento. O que eu sugiro? Eu sugiro que as empresas sentem com o empregado e digam, olha, você está com as suas atividades suspensas, nós paralisamos, e como você não vai ter, nós não temos como descontar nenhum valor de você porque você está afastado, a melhor saída que eu dou para você é justamente o quê? O que você acha? Todo mês eu repasso lá para a pessoa que eu iria repassar a pensão alimentícia que eu descontaria do seu salário. Eu vou repassar, e esses meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar, e quando as atividades voltarem ao normal, eu desconto esse valor de você. Você concorda comigo? Ok. Pronto, assina um acordo tranquilo, assinou com o empregado ali, certo? E pronto, resolveu a situação, não teve que envolver advogado, não teve que acionar o judiciário. Nós devemos entender que quando o judiciário acionou a empresa para que pudesse descontar a pensão do trabalhador, ela quis garantir que aquele dependente do empregado ele recebesse aquele valor. Essa foi a finalidade. É para isso que se procura o judiciário. É para isso que o judiciário realmente aciona a empresa para que seja obrigada a repassar o valor da pensão alimentícia descontada. Então, não devemos esquecer que é uma questão alimentar. A pensão alimentícia tem um cunho de alimentação. Entre eles, perfeito? Claro que tem outras finalidades também, mas o principal é o sustento, a alimentação. Vamos entender dessa forma. Ou seja, é aí que nós devemos entender que tudo é negociação. Ou seja, já que o empregado vai estar lá recebendo só o benefício dele, que muitas das vezes vai estar recebendo um valor menor do que ele ganhava como salário, porque nós sabemos que o benefício previdenciário, o benefício emergencial, ele é um valor, não é um valor exatamente do salário dele, sim um percentual em cima daquilo que seria do seguro-desemprego. Então, o que é que nós temos que entender aí? O que é que nós temos que entender? Certo? Isso quando se trata eu estou tratando quando eu falo a questão da redução, tá? Tratando da jornada de trabalho. Na suspensão não, é 100%, ou se for a empresa com acima de 4.800.000, a de aplicação dos 30%, a empresa vai ter que se respaldar pagando mensalmente. Mas vamos imaginar a suspensão onde foi 100%, o governo irá efetuar o pagamento. Perfeito, é usar de bom senso. Nesse momento é negociação. Eu vejo da seguinte forma, não tem por que acionar judiciário. Não tem, ou seja, será que a empresa está tão quebrada muitas das vezes das pernas que não consegue efetuar um pagamento de 2, 3 ou até 4 meses repassando aquela pensão e depois descontar do empregado, negociando com ele, descontando proporcionalmente nos meses seguintes quando retornar? É a melhor saída. Com isso a empresa não tem custo com o advogado. Quanto é que um advogado vai cobrar para representar a empresa nesse momento? Pensam nisso. Imagina se a empresa não tem dinheiro estão reduzindo custos, para que vai fazer isso? Segundo, tudo bem, a empresa que tem o seu corpo jurídico, ou seja, não precisa ter aquela despesa mensal, mas a maioria das micro e pequenas empresas não tem isso. Elas vão ter que acionar um advogado para poder fazer para agir legalmente contra essa suspensão. Ou seja, é uma saída, só que eu aconselho que as micro e pequenas empresas, principalmente, não tem por que acionar o judiciário. Não devemos esquecer que o acordo para redução de salário ou a suspensão, não devemos esquecer que é um acordo que pode ser individual. Não devemos esquecer disso. Certo? Não devemos esquecer. Então, o que acontece aí? A própria MP 927, ela veio dar a possibilidade das empresas dizerem, olha, eu vou te dar as férias. Ou seja, as empresas que não quiserem optar pela redução pela jornada. Ou seja, tem possibilidade de fazer com que o trabalhador não tenha prejuízo e nem aqueles que dependem do trabalhador, assim como aqueles que recebem pensão.
Então, por que que a empresa, nesse momento, vai deixar de tomar logo o primeiro artifício do judiciário? Por que que não tenta manter a lógica da pensão? O sentido que é justamente o quê? Alimentar. Eu duvido se tem algum juiz, claro, estou exagerando, claro, mas eu garanto, decisões desse tipo, onde o juiz vai determinar a suspensão do pagamento, tirando essa obrigação do empregador, de não pagar a pensão por causa no momento da calamidade, eu acredito que não vai ser muito aceito não. Primeiro porque o juiz vai argumentar, peraí, por que tu não deu as férias, já que não é para pagar, por que você não deu as férias do empregado? Já que a medida provisória pode antecipar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela diz que pode antecipar. Por que não pode? Não tem 2, 3 anos de casa, muitas das vezes o empregado, 3, 4, 5, 6, 7 anos? Ou seja, já conhece o perfil do empregado, por que não dá 1 mês, 2 meses, antecipa o empregado, o valor dele, para que ele tenha condição de pagar uma pensão com um valor justo? Para que vai, ao invés de complicar, por que não facilitar a vida? Isso é uma dica até para as empresas economizarem custos com advogado nesse momento, porque muitas das vezes dá para se resolver sem ser para o judiciário. Basta fazer acordo. Nós estamos num momento que tudo é negociável. Nós estamos num momento onde férias não é férias, porque essas férias que nós estamos tendo aí pela medida provisória não tem um cunho das férias que está previsto na CLT. Perfeito, pessoal? Nós temos sempre que analisar as coisas de forma crítica, ok? Segue a dica aí, verifico a melhor saída para vocês e espero que vocês tentem solucionar cada problema da sua empresa, ou seja, porque cada empresa é um contexto diferente. Mas eu garanto, a maioria dá para negociar com o trabalhador, sim, em pagar a pensão e lá na frente compensar esses valores. Ou seja, nem que o empregado vá pagando parceladamente isso para a empresa, mas é a melhor saída que tem, é a saída mais rápida, é a saída mais eficiente que eu diria. Perfeito? Porque a empresa muitas das vezes não está tão quebrada que não tenha condição de repassar isso para o dependente do trabalhador. Eu não acredito que a grande massa das empresas estão nesse contexto. É só um percentual da pensão. Ou seja, não é possível que um empregado que ganhe R$1.200, citando só como exemplo, tá? Que o percentual da pensão seja de 20%, uma lógica, né? 240. Não acredito. Que a grande massa das empresas não tem condições. Ou seja, nós devemos analisar cada caso é um caso. Mas acreditem, acordo com o empregado, conversa com o empregado, negociação é a base nesse momento de calamidade. Ou será que vocês vão ter que correr de alguma forma para o sindicato? Não, resumo aqui, patrão empregado, melhor saída. Segue a dica aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.